A Kamala Harris, ela nunca reuniu condições de ser uma comandante em chefe das Forças Armadas. Nenhum americano em sã consciência sequer considerou, durante o período de senilidade do presidente Biden, que era algo que conseguia dividir parte da opinião pública aqui nos Estados Unidos, mas era interessante que tanto republicanos quanto democratas temiam que a Kamala Harris assumisse o comando das Forças Armadas num momento muito delicado da guerra da Ucrânia, no leste da Europa e a própria Oriente Médio. Como o deputado Luiz Felipe colocou, esse aspecto das relações internacionais talvez seja uma das grandes debilidades do governo Biden e, por que não dizer, Biden-Kamala Harris. Um dos momentos dessa entrevista mais cruciais foi justamente quando o jornalista a coloca contra a parede sobre a administração que ela participou durante 3 anos e meio e, apesar disso, ela falava como se não fosse copartícipe, corresponsável pelos resultados na economia e, inclusive, nas relações internacionais. Mas tem um aspecto importante dessa última fala que ela fez em relação a Rafah, às forças de defesa de Israel atuarem ali no sul da faixa de Gaza, é que ela coloca um problema muito difícil de administrar para o Partido Democrata. Você sabe que a maioria dos judeus que são líderes da esquerda mundial, o próprio Bernie Sanders, que é um histórico esquerdista, é judeu. George Soros, que talvez seja o grande fomentador das pautas progressistas, é judeu. Israel é um seio ou um celeiro de várias pautas progressistas. Lá temos a maior passeata gay de todo o Oriente Médio. Mas, apesar disso, quando Israel é atacado e tem que se defender ao ponto de colocar em risco a sobrevivência do Estado, aí essa questão ideológica tem que dar lugar à realidade do que está acontecendo hoje lá em Israel. E veja como ela foi infeliz, porque acaba conectando com a nossa pauta inicial. No momento em que ela diz que as forças de defesa de Israel não deveriam estar atuando ali na faixa de Gaza, é morto o principal líder do Hamas. Neste exato momento, quando ela dá a entrevista, os Estados Unidos autorizaram que houvesse um ataque com um bombardeio de B-2, ou seja, um bombardeio com talvez a aeronave mais sofisticada que os Estados Unidos têm para esse tipo de operações, com os Houthis ali sofrendo no Iêmen um ataque gigantesco dos Estados Unidos, não de Israel, dos Estados Unidos. Nesse exato momento, Israel está acabando, ou pelo menos está degradando as forças do Irã, tanto no Líbano, os Houthis ali com a ajuda dos americanos, forças israelenses têm atuado também na Síria, no Iraque. Então, tudo isso que está acontecendo agora parece que a coloca como alguém que não foi responsável, por exemplo, pela saída atabalhoada do Afeganistão, quando, na verdade, a gente não pode esquecer, hoje, o Irã se coloca como esse protagonista no Oriente Médio com tanta liberdade porque os Estados Unidos saíram do Afeganistão. Para quem olha a geografia, sabe que aquela base aérea em Bagram, que era a maior base aérea na Ásia Central que os Estados Unidos tinham, que durante mais de 2 décadas concentraram um poder aéreo gigantesco ali, era o que mantinha o Irã preso, contido, porque ele tinha ali na vizinhança um grande poderio militar americano. Isso acabou, essa base aérea foi abandonada, material bélico foi deixado para trás e os Estados Unidos começaram a mudar a geografia internacional, a geopolítica internacional, exatamente com esse início de operação completamente vergonhosa ali no Afeganistão. Então, a Kamala Harris, ela na verdade participou de tudo isso e não tem como se dissociar do governo Biden. Então, eu creio sim que o americano hoje não suportará tê-la à frente das Forças Armadas aqui dos Estados Unidos, Vitor.